Nós vamos dar continuidade à nossa atividade. Vamos conversar um pouco agora com a Pamela, que vai trazer para a gente, né, uma contribuição sobre a iniciação, sobre o atendimento e para que serve o reiki, né? Como é que ele pode ser utilizado. A fala é sua, Pamela. Bem-vinda. Oi, boa tarde. O meu nome é Pamela. E assim, eu queria trazer um pouco da minha experiência, como foi a minha iniciação, porque eu sei que aqui no grupo deve ter algumas pessoas que não foram iniciadas ainda. Então, eu fui iniciada no Reiki Usui também, e para mim aconteceu da seguinte forma. Há muito tempo eu estava querendo ser iniciada no Reiki. E eu percebi que, na verdade, muitas vezes não é você que vai em busca do reiki, é o reiki que busca você. Porque eu fui tanto atrás de curso e tudo, quando eu tinha tempo, às vezes eu não tinha o dinheiro, aí às vezes eu tinha o dinheiro e uma data não encaixava, e sempre acontecia alguma coisa, e de repente caiu um curso de reiki assim de um dia para o outro nas minhas mãos. Então eu sempre digo que essa questão quântica, cósmica, universal, elas vão seguindo você de acordo com o que você vai atraindo. Então, a minha preparação começou antes da iniciação. A mestra pediu para que a gente se abstesse de pensamentos, se alimentasse melhor, mantivesse a arrumação tanto da casa quanto do seu estado de espírito. Então, a gente foi fazendo essa iniciação durante os 10 dias. E também, como ela ia ter pouco tempo com a gente, ela já passou a apostila falando sobre a história do reiki, falando das aplicações, de como fazer. Ela passou tudo para a gente antes para a gente ir estudando e já tirando as dúvidas num grupo que a gente tinha no WhatsApp. No dia mesmo da iniciação, todo mundo começou a comentar que tinha acontecido coisas um pouco estranhas, que coisas que estavam esperando há muito tempo de repente se abriu. E é como se todo o universo conspirasse para aquele momento. Eu também sou professora de yoga e eu costumo dizer assim, porque às vezes as pessoas também vêm me questionar sobre religiosidade, religião, espiritualidade. E eu digo assim, para você praticar yoga, praticar ser do ramo das práticas integrativas, você não precisa ser uma pessoa religiosa, você pode ser ateu, você não precisa nem ser espiritualista. Mas se você for espiritualizado, você já vai ter um degrau a mais para você conseguir se abrir para tudo isso. Porque para uma pessoa completamente cética é muito complicado. Então, no dia da minha iniciação, ela revisou todos os conceitos com a gente e fez o ritual de iniciação, abrindo esse nosso canal para a gente conseguir passar essa energia reiki. Então, outra coisa também bastante importante digamos assim, alguém que não tenha sido iniciado, quer passar alguma energia boa. A pessoa pode? Pode sim, porque nós somos seres energéticos. Então, nós temos energia, a energia é o que nos move. Nós somos eletrizados. Então, se você tem uma boa intenção, você consegue passar a sua energia. Mas a energia reiki você precisa passar por uma iniciação. É diferente. Mas você também não pode deixar de ajudar alguém por uma boa vibração, usando uma desculpa, por exemplo, de que você não é iniciado no reiki. E assim, qual seria a diferença, que já foi até tocado nesse ponto, entre um reikiano nível 1 e um mestre reiki? A minha mestre sempre dizia, ela usava analogia assim, depende do tubo que você está usando. Se, Quando você inicia no nível 1, você tem um tubo pequenininho. E na medida que você vai se aplicando, que como o Vinícius falou, a gente passa por 21 dias fazendo auto-aplicações. À medida que você vai se auto-aplicando, você vai aplicando nas outras pessoas, aquele tubo vai se enchendo de energia. E quando você
vai passando por mais iniciações, você vai conseguindo ampliar aquele tubo e ampliar a quantidade de energia. Eu lembro que nas minhas primeiras aplicações eu ficava pensando, eu acho que a minha iniciação não funcionou. Eu acho que deu errado na minha vez. Quando ela chegou em mim, eu acho que ela já estava cansada, não abriu, não. Eu acho que não tem isso, não. Mas eu comecei a descrer de mim. Mas à medida que eu fui começando a entender também o mecanismo, a conseguir me conectar com aquilo ali, a pessoa às vezes entrava lá na salinha, que tem uma salinha que a gente faz atendimento, né, Ana Lúcia? A pessoa entrava na salinha, a gente não tinha combinado o reiki, mas eu sabia que eu tinha que aplicar reiki naquela pessoa. E eu perguntava se ela queria o reiki, que a gente sempre pede autorização, né? Então, você me autoriza a aplicar reiki em você? Aí, quando a pessoa autorizava, eu imediatamente eu já me conectava. E isso não acontecia no início, entendeu? Então, é aquele fluir de energia que Ana Lúcia falou, Juliana falou, a gente está emitindo o reiki também. É tanto que às vezes o abraço da gente fica diferente, o toque da gente fica diferente. Eu tocava muito mais nas pessoas antes de ser iniciada. Depois que eu fui iniciada, parece que eu só toco quando é necessário, entendeu? Então as coisas vão ficando diferentes. Tudo é um processo de autoconhecimento também. Aí, outra coisa que eu queria falar, que não foi tocada, é a questão do reiki em plantas, animais e na sua própria alimentação. O reikiano pode aplicar reiki em uma planta, começando da raiz e levando para a copa. Também pode fazer aplicação em animais. O animal, ele é tão sensível que quando você coloca ele no colo, ele deitadinho, assim, você está aplicando reiki, ele já sabe quando ele já recebeu energia suficiente, ele mesmo levanta e sai. Ele não fica lá esperando. É incrível. Quando ele sabe que ele já recebeu energia suficiente, o animal vai e sai. Aplicação em crianças também, bebê. Geralmente, bebê, as duas mãos da gente já ocupa aquele espaço da criança inteira, né? Então, quando você coloca as duas mãos lá naquela criança, naquele bebê, então você já conseguiu fazer a aplicação dela toda, né? E também, assim, outra diferença entre um iniciado em reiki nível 1 e alguém que já tem um nível maior é o tempo de aplicação. O iniciado, a indicação é que fique uma média de 3 a 5 minutos em cada ponto. Um mestre reiki pode chegar a ficar 1 minuto e já conseguiu suprir aquela necessidade energética ali em cada ponto. E assim, como seria esse atendimento em reiki? Né? Primeiro você tem que encontrar alguém que é iniciado para fazer essa aplicação em você. A qualidade da energia não vai mudar se ele é nível 1, nível 2, nível 3. O que vai mudar é aquela quantidade, é aquele tubo que ele tem. Então, você vai procurar essa pessoa iniciada. E também o reiki em si é diferente do passe no centro espírita. No passe no centro espírita tem um trabalho com os médicos para realizar isso. Da mesma forma que também é diferente do mesmerismo. E também da limpeza espiritual que tem no centro de Umbanda, aquelas como se fosse benzendo, fazendo a higiene e a limpeza. Então, depois que você acha essa pessoa que tem iniciação em reiki, você agenda com ela, marca. Geralmente é uma aplicação deitada, porque você relaxa. Se alguém aqui nunca recebeu uma aplicação de reiki, experimente que vale bastante a pena. Você também pode fazer sentado ou em pé, tudo depende da situação e da emergência. Porque numa emergência é melhor você aplicar 1 minutinho que seja do que você não aplicar nada, porque não está em pé ou está com pressa. Não, 1 minutinho aqui a gente já vai equilibrando aquelas energias, trazendo o centramento da pessoa. Então, de preferência deitado numa maca, e a aplicação começa da cabeça para os pés. E dependendo da escola, os pontos são diferentes. O reiki é uma energia inteligente. No caso, se você aplicar na cabeça, essa energia vai buscar um ponto que está precisando de cura no seu corpo.
dependendo do que você quer buscar, aqueles pontos são preferenciais. Por exemplo, quero tratar enxaqueca, vamos aplicar na cabeça, certo? Mas você tratar de uma energia inteligente, você pode aplicar no ombro e aquela energia buscar onde ela está sendo necessária no seu corpo. Outra coisa que eu queria falar também é a questão de receber a energia. Né? Então, você se abrindo, eu noto assim, que quando vinha alguém que estava completamente aberto para receber essa energia, a pessoa saía completamente renovada. Primeiro, a pessoa acabava dormindo no meio da aplicação. Ela relaxava tanto que acabava assim, dormindo mesmo. Muitas pessoas também relatavam ver algumas imagens ou adquirir respostas no meio da aplicação do Reiki também. Isso também foi bastante relatado. E saiu alguma pergunta aí? Ju, quer complementar? Ô, Pamela, que você falou em aplicação do Reiki em plantas, foi isso? Em alimentos? Sim. Aplicação em plantas. Você faz esse tipo de aplicação nas plantas? Sim, o jarrinho de planta está lá. Às vezes acontece, a pessoa faz uma viagem e quando volta a planta está sequinha, esturricada. Ou então, como as plantas são receptores energéticos da casa da gente, né? Alguém que naquele dia não está muito bem acaba indo na casa da gente e a planta absorve aquela energia da pessoa e acaba murchando. Não que aquela pessoa seja ruim, mas é porque pode ser que naquele dia ela esteja com esse tipo de vibração. Então a planta Já fica aconteceu comigo, sequinha. Pamela. Pronto, Uma geralmente palmeira linda, uma pessoa foi lá em casa, no outro dia a palmeira estava toda murcha. pronto, acontece, mas não porque a pessoa é uma pessoa ruim e tal. Não, pode ser que naquele dia, naquele instante, ela estivesse com as vibrações tão comprometidas que a planta serviu de filtro para ela, sabe? Aí então a aplicação ali naquela planta, geralmente a planta retorna. Uma aplicação de No reiki caso, ali, a planta Pamela, retorna. do luto, No caso do luto, o reiki ele é bom para equilibrar as energias, né? Essa questão do equilíbrio energético, porque o luto é uma fase muito... é um sentimento muito profundo na vida. Algo, ainda bem que a gente não passa muitas vezes, né? Apesar do outro ser estar se libertando, quem fica é que sente a falta. a E o falta, reiki verdade. pode trazer esse equilíbrio, né, para quem fica. Eu queria Miss saber também se Temi, foi. a respeito do luto. Pode É só falar. tem uma autora que tem um livro de Como Reiki, Reiki para a cura emocional. E aí ela diz o seguinte, eu vou ler literalmente o que está no livro, né, que eu estou com ele aqui. Ela diz assim, é um capítulo, mas eu peguei só algumas partes. Ela diz, todos precisamos aprender a transformar o nosso sofrimento e assim preparar-nos espiritualmente para a nossa própria morte e para a morte de amigos e familiares. Por exemplo, se descobrimos que temos uma doença grave, precisamos aprender a compreender e a não ficar obcecados com a situação. Esse processo implica encarar repetidamente o sofrimento à medida que penetramos em níveis sempre mais profundos de compreensão. E aí ela diz que atender às nossas necessidades é um momento que você pode recorrer ao reiki para confortar familiares e amigos numa situação de luto. Então, o reiki pode ajudar a enfrentar esses momentos com certa naturalidade e com amor. E o contato físico pode reanimá-los, como se fosse um abraço amoroso e reconfortante. Aquele abraço de reiki, né, que a gente fala. Então, o reiki, nessas situações, ela traz, porque há um desequilíbrio energético com a tristeza, às vezes leva à depressão, e como o reiki ele faz esse equilíbrio de energia, ele traz você para uma luz de compreensão,
Então, nesse momento, o reiki para os familiares, para quem está próximo, pode ser muito útil, até pelo toque, não é? Nós estamos falando de reiki, mas na enfermagem, a Semiramis é enfermeira, quem estuda muito isso, a enfermagem, é o toque terapêutico. Porque o toque, você tocar nas pessoas, eu lembrei da fala da Pamela, que às vezes você toca menos, né, Pamela? O toque, mesmo de um não reikiano, ele faz uma diferença quando ele é verdadeiro, quando ele é de compreensão, de afeto, né? Quando você toca, é como você toca um amigo. Você está perto do amigo, às vezes aquela troca que você nem sabe bem o que é, faz toda a diferença. E aí eu falo muito assim que a gente deveria abraçar mais, né? Porque o abraço, ele toca várias partes do nosso corpo e o cérebro faz uma leitura disso assim bem diferente. E é importante para quem está em momentos difíceis e não difíceis, né? Então, o abraço, o toque, ele é muito importante, apesar de muitas vezes a gente evitar, algumas pessoas parece que não gostam muito, outras gostam demais, né? São bem sinestésicos, gostam de tocar, de apertar, de abraçar, mas o abraço, um abraço e um sorriso faz muita diferença na vida de alguém. E um abraço de um reikiano, então, né, faz toda a diferença. Então, assim, nesses momentos difíceis, às vezes, dispensa palavras, né? A presença, o olhar e o toque, ele tem uma reação química tão boa no corpo que você pode ficar calado, que resolve muita coisa, que ajuda muito, né, com o olhar e com o toque. Só isso, Pamela, pode continuar. E é comprovado, né, que o abraço libera ocitocina. Uhum. Não é teoria nem nada, é realmente comprovado que a ocitocina é liberada durante o abraço. Uma coisa importante também, já aconteceu de pessoas receberem reiki e no meio das sessões o reiki piorou tudo na minha saúde. Aí foi denunciar o reiki porque não prestou e tal. E realmente isso pode acontecer, não de o reiki piorar a sua saúde, mas de o reiki acabar mostrando algumas fragilidades na sua saúde. E você agradecer o reiki dele mostrar essas fragilidades, porque você pode cuidar disso aí em tempo hábil. Entendeu? Não é que ele piorou o seu estado de saúde, ele fez com que seu corpo mostrasse aquele seu estado de saúde. Entendeu? Posso contribuir para ela também? Claro. Olha, estou me metendo em todas, né? Tem uma coisa bem interessante que são as reações de cura, que eu acho que quando você vai fazer a sessão de reiki, é bom, às vezes, você esclarecer das possibilidades, porque eu, às vezes, assim, tenho um certo receio de excesso de esclarecimento, porque, às vezes, gera sugestão, né? Uhum. Para algumas, dependendo da pessoa, pode ser uma sugestão que algo vai acontecer de ruim. Porque depois de uma sessão de reiki, até da iniciação, da nossa iniciação, várias reações podem ocorrer, inclusive nada, né? Lembra daquela música, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas quando acontece, a leitura que a pessoa faz, que foi para a sessão de reiki, é que ela piorou, que a energia foi ruim, que ela piorou, e isso é só uma reação do corpo, não é? E essa reação, por exemplo, eu vou contar só um caso, atrapalhando, conta o tempo para mim, Semira. Pode falar, tá tranquilo o tempo. É que quando eu aplico reiki, eu às vezes acho que por várias formações que nós temos, né, às vezes a sua aplicação de reiki, ela fica um pouco diferente. Então, assim, comigo acontece muito. Eu fui aplicar reiki uma vez, eu sabia que tinha uma reação de tremor, né? Pode tremer, pode. Pode ter formigamento, pode chorar, pode sorrir, pode dar vontade de ir no banheiro, tudo isso está previsto na literatura. Mas, às vezes, você vê umas reações tão estranhas, né? Você vai aplicar um reiki e você percebe que em algumas partes do corpo, quando você chega naquela parte do corpo, eu já vi, quem conhece hipnose sabe o que é você ficar flutuando, assim, os membros, e tem a posição da hipnose, e a pessoa começa com os membros flutuando, ela entra em outro estado que você reconhece que é de hipnose profunda, apenas com o toque de reiki. Né? Você tocar em determinadas áreas daquela pessoa, é muito individual. Eu vi muito nas regiões da cabeça, mas é muito individual.
E aí, eu digo muito, quando você vai fazer uma prática, você tem que estar muito equilibrada, muito confiante, ter muita leitura, porque, assim, às vezes acontece o inesperado, né? Mesmo no reiki, que as reações, teoricamente, são mais simples, mas eu já tive reações mais complexas. Quando eu fiz a minha iniciação, eu passei uma semana doente, assim, doente, né? Mas eu já tinha lido bastante quando eu fui fazer meu curso, eu já sabia da possibilidade. E, para mim, uma coisa que mudou muito no reiki foram as mãos. Né? Minhas mãos eram bem geladas, sempre foram, de muito tempo. Né? Às vezes até eu ia tocar em alguém, ai, que mão gelada, né? Meu esposo mesmo comentava que minha mão era muito fria. E quando eu fiz o reiki, aí eu passei para o polo oposto. Minhas mãos, quando eu encostava, eu dizia, gente, parece uma brasa. Eu sempre digo que o fato é o ar da ciência, não é? E contra os fatos não tem argumentos, mesmo que você não tenha uma comprovação científica, mas quando você se submete, quando você vê e você sente que a nossa sensibilidade, a nossa percepção que é limitada, mas ela nos dá essa compreensão, essa vivência, aí algumas dúvidas vão embora, que se você tinha, não é? Quem não tinha, ok, confirma, mas para quem tinha dúvida, a vivência te dá as confirmações, a vivência em você, no que você sente e no que você presencia quando você aplica. Então, eu sou, da minha área, muita gente já questionou muito, porque você é professora de neuroanatomia, das neurociências, não é? Uma doutora, pesquisadora, e por que você está fazendo no reiki? Eu digo que estou no lugar certo, não é? Porque eu estou estudando tudo isso, as bases, e eu vejo muito sentido em tudo que eu faço, em todas as práticas que eu tenho presenciado. E aí faz muito sentido o que a Pamela está dizendo, foi só para complementar, mas experienciar faz toda a diferença. Então, eu sempre digo, antes de criticar, né, antes de falar contrário, primeiro leia, e se leia muito para você poder emitir uma opinião com algum embasamento. Ou então, além de ler, experiencie para você saber, né? Experiência, viva, né? Porque o reiki tem um detalhe, gente, não depende de crença. Você, mas eu não acredito. Não precisa. Se você não acreditar, você vai ver relatos. Eu fazia isso quando eu comecei, de eu chegar na minha casa e minha mãe está assim, tá com a dor no ombro, não é? E eu nem digo que vou aplicar reiki, porque não é muito da cultura dela, não é? Ela não sabe nem o que é e nem ia querer, talvez. E eu me encosto, assim, dou aquele meio abraço, fico com minha mão assim, aí quando termina eu tiro, aí ela diz, isso é uma coisa estranha. Aí eu digo para você ver que não é sugestão. Eu tiro a mão, eu estava sentindo alguma coisa passando, então você percebe que a pessoa que não sabe, minha mãe tem 70 anos, não sabe nem o que é reiki, não sabe o que é prática integrativa. E quando você faz com uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, nem preconceito, e nem está ali pedindo, nem querendo, nem sabendo o que está acontecendo, você percebe a ação da coisa em quem não está, não teve uma sugestão, porque muita gente acha que não é sugestão. Não, nem sempre é. Para alguns, de repente, se ele vai já com aquela crença, achando que vai obter tantas coisas, pode ser, mas você vai perceber na prática que não é sugestão. E isso também está escrito, não é? Se você não acreditar, reiki não depende de crença. Não é, né, que se eu acreditar vai acontecer e se não, não vai. Então, isso é uma coisa muito interessante do reiki. Ok, Pamela, passar para você. Seu microfone está aí. Acredito que era isso mesmo. E assim, não adianta você. Não adianta você também ir com um monte de expectativa, porque é diferente para cada um. Tanto a iniciação é diferente para cada um, o que sente, tudo quanto a aplicação. O bom dessas práticas integrativas é isso, que é sempre uma caixinha de surpresa. E tem gente que vai com muita expectativa e não acontece nada. Tem gente que vem descompromissado e vê uma transformação imensa no que acontece depois. Entendeu? Então, é como se fosse uma prática personalizada para cada um, uma coisa diferente para cada um. É uma vivência, uma experiência diferente para cada pessoa. Ô, Pamela, existe contraindicação para a aplicação do reiki? Existe uma seleção, alguma forma de triagem?
assim, até agora, hoje, eu não sei de nenhuma contraindicação. Não fiquei sabendo idoso, grávida, criança, animal, planta, alimento, mineral também. Tem gente que aplica reiki nos cristais para fazer higienização. É assim, que eu saiba, não existe nenhuma contraindicação em relação a estado físico ou emocional. Nenhuma. Não sei que Eu existe, achei bem, saiba eu aí, achei mas bem interessante, Pamela, quando você colocou que a tua mestra, ela iniciou vocês, mas antes disso houve um preparo, né? Eu já ouvi falar também que há algumas situações em que o estresse, a alimentação, eles podem interferir, né, nessa questão da energia. Então, achei interessante esse processo, né? Acho que foi bem responsável, acho que foi bem interessante. O antes da tua iniciação. isso, ela preparou bem a gente, falou. Porque mesmo ela não ia ter muito tempo durante o curso com a gente, porque ela também estava com outros projetos e outros trabalhos. Aí, então, ela quis garantir que a gente fosse bem preparado dessa forma, essa preparação antes. Eu queria Semira, também saber. Algumas Oi. iniciações, é, alguns mestres também aconselham a você, durante esses 21 dias, você também fica mais regrado, entendeu? Porque você também está, durante esses 21 dias, você está usufruindo mais desse campo aberto, depois da sua iniciação. e a outra coisa que, em geral, nas práticas integrativas, que tem alguma iniciação, que tem algum ritual, e que é prevista alguma reação posterior, é comum ter uma indicação de você consumir mais água, porque justamente é um período em que essas terapias energéticas ou vibracionais, elas liberam muitas toxinas que estão acumuladas no corpo, né? Então, o princípio é consumir mais água para facilitar na liberação das toxinas por vias urinárias, porque elas vão ser liberadas no corpo. E é isso que, às vezes, o excesso de toxina liberada que dá tanta reação no corpo. É o que muitos O acreditam. mal-estar, né? Mal-estar, fica como se fosse febril, como se fosse, assim, num estágio, começando um resfriado, né? Às vezes dá dor no corpo, dá formigamento. E tem gente que não tem nada, tem gente que só relaxa, aproveita e se sente leve, não é? Mas é interessante, eu acho que o Vinícius poderia falar um pouco, é que cura, a gente tem muito cuidado, às vezes eu evito muito usar o termo cura quando eu vou dar um conceito, porque quando se fala em cura, cada um faz uma leitura do que seja cura. E a cura energética, ela é uma cura energética, é um equilíbrio, que é um processo, né? Geralmente é processo, e processo tem começo, meio e fim. E o tempo é indeterminado, E o depende da tempo é depende da verdade. causa, depende. Tem várias variáveis aí que podem interferir nisso. E aí eu até a gente conversando ontem um pouco, eu até comentei isso com o Vinícius a respeito da minha inquietação em falar a palavra cura quando eu vou utilizar práticas integrativas ou qualquer coisa, porque cura é um conceito muito pessoal, não é? E cada um, quando diz assim, cura, aí ele está esperando que o toque transforme de imediato. E, como bem diz a psicologia, né? Quando você vai fazer uma psicoterapia, é um processo. E quando você sai do psicólogo, às vezes, você diz assim, saí pior do que entrei, não é? É que você está começando a se perceber, a se conhecer, a ver o que precisa mudar, a começar a saber quem você é, e isso às vezes é inquietante. Traz um certo transtorno, não é? E esse transtorno, a leitura às vezes é doença, não foi bom, e às vezes a gente precisa, assim, a pessoa precisa entender o que é um processo de cura, e o que seria a cura naquela terapia. Só isso. Verdade. Mariana, tem uma pergunta? Sim, tem uma pergunta aqui em cima que a Antônia ela fez, que ela pergunta: para quem foi iniciado, mas acabou não praticando, ou praticou pouco e parou, e quer voltar, o que deve fazer? Tem que fazer uma nova iniciação? Uma vez iniciado, Uma vez iniciado, sempre iniciado.
Agora É é só só continuar. praticar. É só canalizar praticar, a né? energia e voltar. É simples, né? Assim, voltando à fala anteriormente sobre o processo de cura. Acho que quando nós trabalhamos com Reiki, nós não falamos nessa possibilidade de cura, né? A gente é só um auxílio, é só uma chave. Quem faz a cura é o outro. Por que você somatizou isso, né? Por que essa doença foi somatizada no teu corpo físico? Quando foi que você co-criou essa realidade para você? Quando foi que você somatizou isso? Né? Então, são vários aspectos. E o reiki vai dissolvendo, vai auxiliando, vai limpando, vai abrindo os canais. E você vai tendo uma outra perspectiva, né, de quem realmente é você, como você pode construir e desconstruir uma dada realidade, né? Voltando aí à pergunta anterior sobre o processo iniciado, iniciou uma vez, sempre será iniciado, né? A pessoa pode retomar o material, se ela não tiver o material da iniciação dela, ela pode procurar um manual prático, né? Ou então o livro da Dennis Stein ou de John DeCali, e fazer uma leitura e voltar às práticas, principalmente as práticas meditativas inicialmente, com os cintos, canalizando a energia, trazendo a energia por rara e fazendo essa vibração vibrar em todo o corpo físico e depois começar a fazer a alta aplicação, 21 dias, e após os 21 dias pode aplicar normalmente. Retomar, né? Retomar. Bom, obrigada, Vinícius, obrigada, Pamela. Vou passar a palavra para a Ana Lúcia, que ela vai conversar um pouco conosco sobre as evidências científicas, né, que nós temos hoje. O microfone está fechado. Abri. Porque, na verdade, já dizia um autor que eu gosto muito de ler, ele disse, nada melhor do que uma boa teoria, não é? Nós somos acostumados com teorias, com tudo na caixinha, no lugar certo, estatisticamente comprovado, não é? Então, quando não tem isso, a gente sempre desacredita. E eu gosto de lembrar que matemática é matemática e maioria é 50% mais um. Eu sempre digo isso na minha turma, gente, maioria é 50% mais um. E verdade, é tão difícil chegar na verdade, não é? Mas ela está lá sempre esperando. Existem realidades, existe a minha verdade e a sua, que são realidades percebidas. E aí é partindo desse princípio que eu quero falar em evidências, e lembrar outra coisa, né? Porque eu vou me colocar nós da academia, pesquisadores, gostamos de nos sentir o tal e assim, vou lá resgatar, né? Aquele conhecimento popular, transformar em científico e colocar na caixinha e criar centenas de regras para utilizar. Só que o conhecimento popular está lá, sempre esteve. Ele é um fato, as pessoas utilizam há milhares de anos, e eu digo que os fatos são o ar da ciência, né? Nós buscamos os fatos, eles ocorrem, eles estão lá. E a ciência, então, depois de observar os comentários, os fatos, os relatos, ela vai transformar aquilo, sistematizar, através das suas ferramentas, para poder querer confirmar aquilo. Realmente isso é verdade. Não é que realmente é verdade agora, já era uma verdade, eu que não sabia, né? Eu que não tinha instrumento para verificar. E aí eu vou partir minha fala a partir disso, vou fazer uma apresentação aqui, deixa eu ver, um momentinho. Então, o reiki, então, é uma prática terapêutica que utiliza a imposição das mãos, isso é o conceito do Ministério da Saúde, não é? Para canalizar a energia vital, visando promover o equilíbrio energético necessário ao bem-estar físico e mental. Isso é um conceito com base nas histórias passadas, nos fatos, nas vivências, nos livros de Reiki, não é? E já em algumas evidências. Eu gosto muito de uma frase de um livro do Steiner, que ele diz o seguinte: existe um mundo visível e um invisível.
inicialmente oculto aos sentidos e ao intelecto. Então, eu gosto de lembrar que não é porque eu não estou vendo com minha visão limitada porque eu não consigo ver tudo, eu não consigo ver... Tantas coisas já se provam hoje, tem animais que veem melhor do que eu. Se eu não vejo e não tenho ferramenta para verificar, isso não quer dizer que não existe, não é? Está só oculto. Oculto para quem não tem a ferramenta nem as possibilidades de perceber aquela verdade, aquela realidade posta. E, partindo disso, eu vou falar um pouco das vantagens do método de Reiki, que é simplicidade e praticidade, rompe tempo e espaço, isso é uma teoria muito bonita que está posta aí, né, toda a física, a astronomia estuda muito isso, ela é holística, é segura, sem consequências negativas, foi o que nós vimos agora, né, com as colocações dos convidados, sem conotação religiosa ou credos. Então, quando eu vou ler um artigo científico, eu tenho muito cuidado em olhar quem escreveu e como ele escreveu essa correlação religiosa, porque eu quero tirar dali o Reiki, sem a conexão religiosa. Permite o autotratamento, beneficia todo ser vivo, porque, como a Pamela falou, você pode aplicar em plantas, em animais, em cristais, né, em pessoas. E ela pode ser complementar a outras terapias e complementar a própria medicina. Então, essas vantagens do Reiki são coisas que, quando eu vou ler um texto, eu tenho que ter em mente para ver quem está escrevendo, porque você imagina uma pessoa que não entende nada de Reiki, vai fazer uma pesquisa sobre Reiki. Então, na hora de falar, de escrever... algumas coisas ele não tem propriedade para falar, e aí você tem que ter um certo cuidado na hora de ler alguns textos. E tem uma outra autora que fala de vários, né, mas assim, alivia a dor e o estresse. Eu quero pegar daqui a ponte lá para as evidências. Fortalece o sistema imunológico, por conta disso, foi indicado recentemente, né, no caso da pandemia, foi muito falado agora no Reiki e na acupuntura, né? Foram as duas práticas bem indicadas para os casos de pandemia, para as pessoas que estão nesse período, para todos nós, né? Restabelece o equilíbrio espiritual e o bem-estar mental, libera energias bloqueadas e elimina as toxinas do corpo, e é adaptável, de acordo com as necessidades do receptor. Aí foi uma síntese do que falamos até agora. Aumenta a autoestima e a autoconfiança, equilibra os chakras, cura e beneficia animais e plantas e promove a sensação de bem-estar, de harmonia consigo, com os outros e com o universo. Então, baseado nisso, eu consigo ler tudo que vem adiante sobre Reiki, né? Então, vamos lá, o que é uma evidência? Eu disse assim, vou ter que falar em evidência, porque falaram tanto em evidência esses últimos tempos, né, que a gente tem que falar o que é uma evidência para a ciência, né? É a comprovação ou confirmação para acreditar que algo é verdadeiro. Olha a palavra, para acreditar. Então, é uma forma de convencimento, é que a partir desses estudos, eu posso convencer o outro, né, convencer a comunidade, a sociedade, que é uma verdade. Tem verdades que já estavam lá, que ninguém tinha descoberto, e tem algumas coisas que estão precisando comprovar. Será que isso é verdade? Será que isso pode ou não pode, né? Então, isso é um conceito bem simplista do que seria evidência. Então, a partir desse conceito, a gente vai para o próximo slide. E aí eu gosto muito desse autor, é um canadense que trabalha muito com hipnose, e a hipnose passou também por esse processo de descrença, né, que é muito comum, e ele diz isso: verdades não precisam do suporte de pesquisas, elas existem acima e além da confirmação científica, porque a ciência é limitada por seus próprios instrumentos de medição. Ela não pode provar aquilo que não pode medir, e quando as ferramentas apropriadas forem desenvolvidas, as verdades estarão lá, esperando para serem descobertas. E, nesse sentido, as práticas integrativas, né, seguiram esse caminho, continuam seguindo,
de estarem lá. Se é uma verdade, não é eu que vou conceituar se é verdade ou não. Eu preciso, de repente, provar através de ferramentas que foram criadas por filósofos antigos, né? Uma sistematização, e tudo que eu faço na ciência, eu tenho que ter um método fechado que qualquer pessoa possa repetir. E aí, olha como é difícil você falar de energia, de canalização, de transformação, que cada um é um, né? Cada um é um, e a ciência gosta de padrão, de número e de reações comprovadas. E aí complica um pouco, às vezes, a forma de você avaliar e comprovar uma prática. Então, como é que eu vou saber se a coisa é verdadeira cientificamente falando, não é? Verdade, ela é porque é. Mas como é que eu vou chegar nessa evidência? Então, nós temos uma pirâmide de evidências, tá? Quando eu quero saber se alguma coisa tem evidência forte, aí eu vou aqui no ápice da pirâmide. Aí eu vejo uma revisão sistemática. Porque a revisão sistemática, ele pega os estudos que estão todos aqui na base da pirâmide e sintetiza, faz um cálculo estatístico, avalia a qualidade dos trabalhos. Ele, às vezes, pesquisa, encontra 3.000 trabalhos. Ao final, ele termina com 10. E muitos são excluídos por falta de qualidade. Muitos são mantidos, mas a evidência gerada é baixa, porque a qualidade do trabalho está comprometida. Algumas informações não constam no trabalho, um estatístico experiente pega e consegue verificar que tem algumas manobras estatísticas no trabalho, e aí, como tem muito acadêmico aqui, aí vou aproveitar para dizer isso, né? Nem tudo que está escrito, e olha quem está dizendo sou eu, que estou na área, que também escrevo, mas nem tudo que está escrito, que alguém fez, escreveu e publicou, é a verdade. Ali foi um projeto que foi implantado, foi realizado, gerou um resultado, mas aquele é só um resultado, é uma primeira evidência. Então, a força da evidência, quanto mais eu estou próximo ao ápice da pirâmide, maior a força de evidência. Ou seja, eu posso confiar mais naquele resultado, ok? E então, se eu já entendi isso, que eu tenho que ler com cuidado e desconfiar sempre, eu posso continuar lendo muitas coisas em qualquer área, mas eu tenho que ter senso crítico e duvidar sempre do que está escrito, não é? Esse é o princípio, leia com senso crítico. E aí vamos aos trabalhos. Então, aqui a gente tem um que é o efeito do reiki à distância, na dor, ansiedade e fadiga, em pacientes oncológicos, que foi um estudo piloto. E o autor, o objetivo era determinar o efeito do reiki à distância em pacientes oncológicos com dor, ansiedade e fadiga. Resultado. Os resultados deste estudo indicam que o reiki pode diminuir a dor, a ansiedade e a fadiga em pacientes oncológicos. Aí vocês percebem que nós estamos falando não é de uma dor comum em qualquer paciente, é uma dor em um paciente oncológico, que as dores, às vezes, chegam em níveis que são intratáveis, né? Incontroláveis com analgésicos comuns. E aqui nesse estudo ele comparou o analgésico, que se utiliza nesses casos, com o reiki. E aí tem esses resultados. Então, você percebe que o que eu quero chamar a atenção aqui é que muitas práticas integrativas, para algumas pessoas, eu já escutei isso de professores, de pesquisadores, dizer, como é que vocês acreditam nisso? Isso é curandeirismo, isso não é ciência. E Pamela já passou por isso também, né, Pamela? E eu disse, professor, por favor, entre na internet, procure alguma coisa e leia, pelo amor de Deus, não faça uma afirmação dessa sem nenhum conhecimento, baixa lá, vai lá, coloca reiki, que hoje tem dezenas de artigos sobre reiki, de vários níveis de evidência, não é? Então, esse daqui seria um estudo de baixo nível de evidência, porque ele fez um estudo piloto. Então, para ter uma evidência forte, eu tenho que reunir vários estudos desse mesmo tipo, dizer assim, gente, realmente, isso aqui é muito bom, ele funciona.
Mas vocês percebem que já no estudo piloto, já tem um resultado positivo, não é? E aí, um outro fez o seguinte, olha só, o reiki ou a oração são efetivos no alívio da dor durante a internação da cesárea? Uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Pronto. Esse aqui é o estudo de mais alto nível de evidência. E já tem para o reiki, né? Aí ele diz o objetivo, avaliar se o reiki ou oração são eficazes no alívio da dor durante a cesariana. Conclusão. Os resultados desse ensaio de eficácia em larga escala em vários locais sugerem que uma única sessão de reiki melhora várias variáveis relacionadas à saúde física e psicológica. Então, isso não sou eu que estou dizendo, não é o Vinícius, não é a Pamela, não é? Isso é resultado de um artigo científico considerado o de mais alto nível de evidência, que é uma revisão sistemática. E aqui a gente tem outro, que é um estudo de efetividade do reiki, né, tanto para a saúde física como psicológica. E o objetivo era justamente medir o efeito de uma única sessão de reiki, e ele fez um estudo em clínicas privadas, né, nos Estados Unidos. Aí a conclusão, para você ver a diferença do estudo. Evidência com alto risco de viés. Sugeriu que o reiki e meditação, oração, podem ser associados com a redução da dor. Por que chamou de alto risco de viés? Porque os estudos que deram origem a esta revisão que ele fez foi estudos com problemas metodológicos. E aí, quando você pega e dá um resultado de estudos que têm problemas metodológicos, é evidente que a gente tem checklist para avaliar, então eu digo que ele tem viés, né? Que precisa fazer estudos melhores, mas bem controlados, para chegar a alguma conclusão. E, por fim, esse estudo é bem maior, e ele fez também intervenções com práticas integrativas, né, na medicina, que é o que ele chama aqui de CAM, que são as práticas integrativas e complementares para a gente, em pacientes também com câncer, né? E aí ele vai avaliar a eficácia das intervenções para dor relacionada ao câncer em pacientes com câncer de mama. Aí, resultados. Aí, comparem agora resultados e conclusão, por favor. Ele diz, intervenções incluindo acupuntura, acupressão, tai chi, qigong, hipnose, meditação, musicoterapia, yoga, massagem, reflexologia e reiki, melhoram a dor relacionada ao câncer em pacientes com câncer de mama. No entanto, a aromaterapia não teve efeito sobre o mesmo. Aí, olha a conclusão que ele chegou. Apesar do efeito positivo de várias intervenções, né, com práticas integrativas, na redução da dor relacionada ao câncer, os cuidados necessários devem ser adotados para usá-los junto com as outras práticas, não é? E aí eu me pergunto se esse resultado está de acordo com essa conclusão, né? Ficou assim, parece que quando chegou na conclusão, ele quis tirar um pouco a importância das práticas integrativas. E dessa forma... vou fechar aqui para voltar. E dessa forma, quando eu começo a ver esses artigos e ver resultado e conclusão, para você ver como a gente tem que ter cuidado na leitura. E aí o que eu quero, a minha intenção que isso vai acontecer nos próximos eventos com práticas integrativas, é trazer as evidências para a gente sair desse lugar comum de... Antigamente nós estávamos com as ciências ocultas, que era um termo muito usado, e muito usado de forma pejorativa. Parece que ciência oculta é algo que faz mal, é algo que... E o oculto está oculto, eu não consegui ver, eu não consegui provar, não está ao meu alcance ainda, né? Então, é oculto para mim. E muitas práticas integrativas já saíram desse lugar, porque já tem também muita ciência, como as pessoas gostam de ver, gostam de ouvir, gostam dos números, e para aceitar aquilo, para dar credibilidade, precisa de um artigo científico.
e eles também já existem. Então, nós começamos aqui hoje com a história que o Vinícius contou do Reiki. Percebemos os relatos, né, relatos de todos nós que estamos aqui, que já vivenciamos o Reiki, mas também eu terminei com a ciência porque é aquilo que se gosta de fazer, é pegar o fato, né, que existe o fato, e ver como eu faço isso, como é que eu vou perceber. E nas práticas integrativas energéticas, eu só preciso perceber pelo resultado, e você vê como o resultado, né, Vinícius, é limitado. Por quê? Por que ele é limitado? Porque a transformação, às vezes, gente, são tão amplas na vida da pessoa, né, quando você faz o Reiki, no aspecto espiritual, no emocional, que não é captado isso pelo trabalho, porque o trabalho é objetivo, é a dor. Sua dor melhorou ou não? Então, ele avalia com os critérios que existem para avaliar a dor, e sim ou não. Ele não avalia outros aspectos da pessoa. E eu costumo dizer que saúde, eu tenho que saber a autopercepção do indivíduo sobre sua saúde. Não são apenas números, aqueles que os questionários que a gente preenche, o dado objetivo que é captado pelos aparelhos, né? A verificação que se faz. Mas e a percepção individual da pessoa, onde é que fica? E aí, quando a gente faz muita prática integrativa em consultório, por exemplo, a gente questiona muito. Como é que você está? Como é que está se sentindo? Quais foram as diferenças? Então, a gente não está só preocupado naquela queixa específica para gerar um dado, que é o que a pesquisa faz, né? Tem que ser uma queixa específica com formas de investigar. E aí, eu concluo minha fala justamente nisso, né? Que as verdades estão aí, e o que nós temos são realidades. E o que nós chamamos de verdade são verdades para mim, né? É a minha verdade, a sua, que é a realidade que eu percebo com os meus sentidos. Aí eu vou falar agora de neuroanatomia, os meus sentidos de visão, de audição, de gustação, de olfato, de tato, que a gente só estuda isso na anatomia, né? Existem tantos sentidos já na ciência, mas a gente ensina como está no livro, porque os outros sentidos são mais pouco palpáveis, né? Mas que os sentidos, eles limitam a minha realidade, o que eu vejo, o que eu percebo, o que eu sinto. E quanto mais eu me conheço e sei nomear os meus sentimentos, eu falo que eu tenho aprendido muito ultimamente um vocabulário de sentimentos, né? Porque antigamente a gente aprendia muito, ou estou com raiva, medo, né? 5 sentimentos, 6, diz tudo que você sente. E você percebe que não é só isso. Então, quanto mais você se conhece, mais você consegue ter um vocabulário melhor de sentimentos e saber o que você está sentindo naquele momento, de como é aquilo, aonde é que você está sentindo, né? Aquilo que te faz mal quando acontece algo, uma palavra que alguém te diz, um olhar torto, né? Te gera um sentimento. E aí você tem que saber, assim, que sentimento é esse? Por que que eu estou sentindo? A culpa não é do outro, né? Eu que tenho que me entender. Por que que isso me gerou um desconforto? E as práticas integrativas, elas trazem a gente para esse lugar, que qual é o lugar? O seu lugar. É quem sou eu, onde estou, o que é que eu quero, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu quero fazer, como eu posso me ajudar para ajudar o outro. Então, isso é muito um lugar que eu me vejo nas práticas integrativas, e essa necessidade que é minha, aí eu vou falar de mim, não é? Uma necessidade minha de compartilhar um pouco do que eu sei, e quando eu não sei tanto, de convidar quem sabe mais, que vai ensinar mais pessoas, e eu também vou aprender. E foi essa o meu grande ganho hoje, né? Aprendi muito com vocês, sei muito pouco ainda, mas sou uma curiosa, e gosto de conexão, por isso que meu projeto é Neuroconexões. Eu adoro conectar pessoas, informações, e o saber popular, e essa ponte que se faz para a ciência, que as pessoas gostam de ouvir os números e os dados, né? E aí é uma missão que eu assumi, que foi essa, de partilhar o saber,
de trazer da história à ciência. E é isso que eu vou fazer daqui para frente, com os vários eventos que nós vamos ter, fazer essa conexão de pessoas da área, da prática, que estudaram mais, de cada um exercer um pouquinho, e conectar para a gente aprender mais, para a gente falar com mais propriedade daquilo que eu quero colocar uma opinião, e às vezes sem saber quase nada, não é? Então, eu só gosto de emitir a opinião sobre algo quando eu realmente já li muito, principalmente se for negativa, né? Quando é positiva, não, sim, mas quando eu quero criticar, eu tenho que saber muito para poder criticar, porque eu tenho que ter base para fazer crítica. E aí é isso que eu trago, principalmente para os alunos, tem muita gente jovem aqui, muito aluno da UFPB, alguns me conhecem de sala de aula, e eu sempre digo isso, a gente tem que duvidar, ler o livro, ler. Não quer dizer que tudo que está ali está certo. E a gente tem que ter esse senso crítico de fazer uma leitura e uma releitura do mundo e das práticas integrativas e da própria ciência. Eu sou muito grata a vocês por me escutarem até agora. Semi. Sim. Estou até emocionada, né, com a fala da Ana. Eu acho que o projeto Neuroconexões tem sido isso, né, esse espaço de encontros, de partilha. E nós estamos muito agradecidas, né, pela presença de todos vocês, dos nossos debatedores, o Vinícius, a Pâmela, a Juliana e a Ana Lúcia, né, que abrilhantaram essa tarde tão rica de informações. Eu não sou reikiana, mas eu estou assim, atraída, né? Vocês realmente me encantaram com tudo que vocês colocaram sobre o reiki. E nós vamos encerrar essa tarde de hoje, né, agradecendo aos debatedores, a todos os presentes, né, que estão conosco até agora, convidá-los para participar das outras atividades. Então, nós temos o canal do YouTube, o Instagram, Neuroconexões UFPB. Então, se conectem, né, no Neuroconexões e venham participar conosco dessas atividades. Praticamente todas as sextas-feiras, às 15 horas, nós temos uma surpresa para quem quiser ficar conosco nessas conexões, né? E aí você... Diga, Ana. Eu só quero lembrar para vocês que já confirmei com o Paulo, dia 11 de setembro, nós temos meditação e neurociências. Vamos fazer uma conexão linda de meditação com neurociências e seu uso para o bem-estar e para a saúde, né? Para a qualidade de vida. Aí já convido vocês, a gente vai começar a divulgar isso na próxima semana, mas já está programado, dia 11 de setembro. Por favor, acompanhem lá no Neuroconexões, né, o UFPB, que a gente vai divulgando os eventos. Tem vários esse segundo semestre. Isso mesmo. E é interessante também que nós temos feito esses encontros, né, para que essas práticas sejam conhecidas. Então, quando a gente não tem domínio, como a Ana falou, são convidadas pessoas brilhantes, como essas de hoje, né, para tratar sobre as terapias complementares. Temos a roda de TCI também, que tem acontecido junto com o projeto, as pesquisas. Então, é um projeto muito dinâmico, né? Venham participar conosco, está aberto para todo mundo.